satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM, Rádio Universal 810 AM de Santos, também pela tvetica.com.br e a nossa gloriosa tvexito.com.br. Baixe o aplicativo da TV Êxito aí no seu smartphone, no seu aparelho celular, no seu tablet. Portanto, você pode e deve nos acompanhar de segunda a sexta, não, de domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Por quê? Porque temos uma programação 24 horas à sua disposição. Portanto, é de graça o aplicativo, você deve fazê-lo agora. Vai aí na Apple Store, se você tiver o aparelho da Apple, ou as demais, né, também na plataforma Android, e pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito, tá? Olha aí, gente, entre os muitos assuntos que iremos tratar, já pegue aí papel e caneta, que já vou dar o telefone do ouvinte para que você possa vir participar conosco, tá? Vamos falar que eventos driblam a lei e exibem candidatos antes da hora. Mesmo com Lei Maria da Penha, a violência não diminui. Secov pede melhora do transporte antes de restrição. E o famoso, esperado para muitos e não esperado por outros, beijo que aconteceu entre dois homens de alma feminina, que foi o caso do término da novela Amor à Vida, onde Matheus Solano, que interpretou o Félix brilhantemente, e também o... Como é que é o nome do outro? Me ajuda aí. Esqueci, que fazia o Nico lá. Que fazia o Nico, também culminaram lá com um beijo que não foi de Celina ao senhor, também não foi lascivo, não é verdade? Mas, enfim, chamou a atenção do Brasil, quiçá do mundo, não sei, porque lá fora também já estão produzindo isso em escala, né? O Thiago Fragoso, como mostra a foto aí, afetuoso beijo, terminando, todo final de novela mostra beijo, mostra casamento, mostra tudo, com eles não foi diferente. Mas e aí? O Brasil está preparado para assistir aos beijos gays na televisão entre homossexuais? Então, você vai poder opinar aqui e dizer a sua opinião. Não quero essa pataquada preconceituosa. Eu quero saber o seguinte, o país está preparado para ter isso dentro da sua casa? Porque tudo é bonito no quintal dos outros. Aí, quando chega dentro de casa, o povo começa a se rebelar. Então, esse é o assunto de hoje. E nós vamos conversar com vocês e também com os nossos ilustres convidados, a começar pelo meu querido advogado Alberto Rolo. Como vai, Rolo? Tudo bem? Bem, estou aqui conversando com você, com os companheiros de mesa, à sua disposição, para aquilo que você quiser perguntar. O sociólogo, meu querido amigo Getúlio Hanashiro. Tudo bem, Hanashiro? Tudo bem, Liliana. É um prazer estar de novo nessa mesa, sobretudo com os companheiros que foram convidados seus. O advogado da família, doutor Ângelo Carboni, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Um abração para todos. Olha, gente, você pode e deve participar conosco através do telefone do ouvinte, que é o 11 50 81 3782. Repetindo, 11 50 81 3782. Ligue e participe. Também por e-mail, também liliane@tvexito.com.br, também pelo Facebook, né, Liliane Ventura, pelo Instagram, tá lá no Instagram? Eu tô. Vai lá no Instagram também que a gente conversa. Novidade, TV Êxito no Instagram. Nos siga lá também, porque com certeza você vai acompanhar o nosso dia a dia, tá bom? Vamos ao primeiro assunto, aos trabalhos. Claro que eu vou começar por ele, o beijo gay. Vamos saber o que pensam aqui, né, os companheiros da mesa. Se é que possamos chamá-lo assim de beijo gay, ou a gente pode chamar de beijo entre pessoas que se amam, ou a gente pode chamar... Enfim, o fato é que há um divisor de águas, vida... Né? A Vida Blatt, como é que é o nome dela? Vida Alves, lá no passado, ficou marcada como o primeiro beijo dado à televisão, na televisão brasileira. E também não vai ser diferente para o Matheus Solano e o Thiago Fragoso. Muito bem, começar com o doutor Alberto Rolo. É o tipo do assunto que, para mim, causa constrangimento. Eu sou um sujeito do passado, eu já... Estou chegando aí nos 70 anos de idade. Na minha época, isso não era tão demonstrado. Mas existia.
É provável que existisse, não discuto isso, é bem provável. Pelo que se percebe hoje, era bem provável que existisse. Mas a educação que me foi dada era por pais portugueses, aquele negócio bem preconceituoso, e eu ainda tenho dificuldade de me afastar desses preconceitos. Então, eu não gosto muito, não. Mas, olha, eu tinha prometido para minha esposa que na hora que acontecesse esse beijo gay eu ia mudar de canal, mas não mudei. Achei que não doeu tanto assim. Agora, aí no dia seguinte eu fui a um casamento, e um casamento interessante entre alguém descendente de brasileiros, enfim, e descendente de chineses, então era um casamento muito interessante. Havia muito casal sino-brasileiro, havia muito casal de gente brasileira com gente chinesa, zoinho puxado e tal, gente que veio de fora, um casamento fantástico. E o padre, durante o casamento, puxou a Bíblia e começou a ler um trecho lá em que ele dizia casamento de um homem e de uma mulher. Aí eu cutuquei minha mulher e disse, esse cara não está ultrapassado? Esse livro que ele está lendo já não é um livro antigo demais? Então, eu fico assim. Para mim, não me agrada, enfim. Eu sou um sujeito de muita idade, idade suficiente para não estar acostumado com isso. Mas se querem fazer, que façam, não é problema meu. Muito bem, vamos ouvir o nosso querido Getúlio Hanashiro. Liliane, o beijo é um produto cultural. Cada cultura, cada povo tem um tipo de manifestação em relação a esse procedimento. Existem muitos povos, muitas civilizações, digamos assim, que o beijo entre homens é normal. Na boca? Na boca, inclusive na boca. Isso na Rússia, se não me engano. Exatamente. Na Rússia, você tem essa característica, não é? De modo que, para os padrões brasileiros, evidentemente, mas isso não com é uma demonstração novidade. De amor. Ou de respeito, ou de selar alguma Exatamente. coisa, né? O beijo relacionado com o caráter erótico, não é? Do ponto de vista da relação entre homens, entre homossexuais, realmente é um padrão novo que se introduz na cultura brasileira, essa manifestação expressa publicamente. Eu acho que, por ser um padrão cultural, é uma coisa que, paulatinamente, a sociedade brasileira vai amortecendo, não digo adotando, mas vai aceitando. Eu sou contra a manifestação no sentido de uma exposição com o objetivo de você divulgar, não é? De você expandir. Eu acho que não há necessidade dessa exaltação ao homossexualismo. Eu acho que o homossexualismo você aceita ou não aceita, não é? Eu não vejo realmente nenhum problema. Agora, eu não creio que os meios de comunicação devam exaltar. Não é uma questão de exaltação. É uma questão, sim, de ser contra o preconceito, mas não de exaltação. Eu acho que nós já estamos passando um pouco no caráter glamuroso desse processo, não é? E como é um produto cultural, eu acho que não é o caso de você ficar explorando isso. Muito bem, ouvimos aí o nosso querido Hanashiro, e você também, eu quero saber a sua opinião. Ligue para nós, 11 50 81 3782. 11 50 81 3782. Carbone, nosso querido advogado da família, Alberto já falou, Alberto Rolo. Ângelo Carbone, seu comentário. Você falou bem, advogado da família. Então vamos pensar o seguinte, ó. A gente chega na Paulista, tá cheio de homem com homem de mão dada, mulher com mulher de mão dada, beijo na boca lá, já tem 5 anos que a gente vê no cotidiano. A lei permite. Agora, o gozado é o seguinte, ó, a gente não vê a mulher da gente lá, os beijos na boca, eu com ela, ela com o marido. É difícil essa externação na frente de todo mundo. Então, poderia ter um pouquinho mais de relevância, né? Não precisa ficar mostrando. É um direito de cada um, mas não é legal. Agora, como pai, eu não ia aceitar o meu filho sentado no colo do outro, lá beijando na boca. Ia ser muito ruim para mim. Então, de verdade, eu não sei se eu sou do passado, mas é muito triste ver isso na televisão.
Muito bem. Eu ainda prefiro mulher, viu? É um defeito que eu adquiri. O que, mulher com mulher? Não, eu com mulher. Relacionamento heterossexual. Já estou na descendente, mas a minha preferência ainda é mulher. Mas eu acho que o que o Ângelo Carboni colocou, a gente tem que enfatizar. O problema é que na intimidade não tem problema nenhum. Entre quatro paredes. Entre quatro paredes. Entendeu? Quer dizer, esse excesso de exibição pública é que é condenável. A publicidade, como diz o nosso amigo Rolo. De modo que é isso que é condenável. Não o fato em si, quer dizer, o fato em si realizado na intimidade é uma relação normal. Né? Aliás, é isso que a gente deve ter por consciência. Não é? Tenhamos aí a noção de que temos que respeitar o outro enquanto cidadão, né? Se é um cidadão que se porta ou uma cidadã que se porta conforme o que tem que ser feito mesmo, do jeito que tem que ser, porque é chato mesmo. Você está no restaurante, tá uns beijos lascivos, vai para o motel. Se agarrando, vai para o motel. Mas motel, homem com homem, mulher com mulher ou mulher com homem. Qualquer um é feio. Ficar nessa demonstração tão quente, né? Tanto que a Globo coloca o pessoal debaixo do edredom lá no Big Brother. No Big Brother não tá, mas olha, na Paulista, mais um pouco vai ser na Paulista, passa senhores que, na nossa idade, de mão dada com os meninos, parece pedofilia. É muito ruim no domingo, no sábado, quem passa lá vê. Pra que mostrar, gente? Pô, vai lá namorar lá no motel, para com isso, na frente dos outros não é necessário, não. É uma vergonha isso daí. Muito bem, você pode e deve comentar aqui conosco também, o espaço é democrático. Eu peço que todo mundo respeite a opinião, né? Cada um que já emitiu a sua opinião aqui. Para que possamos entender mais um pouquinho o sentimento desse brasileiro que está vendo uma coisa nova. É novo, sim, na televisão, na Globo, pelo menos, que é quando a gente fala de teledramaturgia, é claro que a gente se refere à Globo, porque ela é, inclusive, a nossa porta para o mundo, nesse caso da teledramaturgia, né? Então, venha comentar, venha participar conosco. Olha aí, gente, outro assunto que chama a atenção é que eventos driblam lei e exibem candidatos antes da hora. Pois é, a campanha eleitoral começa em 5 de julho, mas os 3 principais virtuais candidatos já têm agendas para ganhar visibilidade. Nesta semana, olha a nossa máquina em ação. A presidente Dilma Rousseff vai participar de eventos do PT no Anhembi. Aécio Neves será a estrela de eventos tucanos no interior de São Paulo. E Eduardo Campos lançará projetos em Brasília. A lei, olha o detalhe, hein, proíbe que eles se apresentem como candidatos até julho. Então eles vão lá fazer o quê, doutor Alberto Rolo, que é especialista no assunto? É uma palhaçada, realmente. São leis desnecessárias. Nos Estados Unidos, o pessoal faz campanha até o dia da eleição. Quer dizer, eu assisti em Miami, o Bill Clinton ali em Miami Beach, fazendo o seu discurso, e já era o dia da eleição. E nada disso é proibido. O Ross Perot comprava horário gratuito, ou enfim, gratuito não que ele pagava, se ele comprava, né? Comprava horário na televisão, nas 3 grandes redes, e fazia o seu pronunciamento. Agora, aqui não, isso não pode, aquilo não pode, precisamos entender e tal. E não são os 3 que você falou só, não. Você pega aí o Paulo Scaff. Está começando a tomar processo por causa dos anúncios que ele faz via SESI. Agora, não tem pedido de voto, não tem nenhuma mensagem no sentido... Ele está sendo processado por isso? Agora, a Procuradoria Regional Eleitoral está começando um processo contra ele, não sei se vai pegar, se não vai pegar. Se for pela lei, pela jurisprudência que tem até agora, não vai pegar. Ele vai passar livre. Mas é ele. No outro dia, o candidato do PT ao governo de São Paulo fez uma espécie de despedida do Ministério da Saúde, o Padilha, e fez um pronunciamento para todo mundo. Quer dizer, deixa quieto, fala, pede voto, gasta dinheiro, pouco importa. Importa é o povo ter consciência e capacidade para votar naquele que ele achar o melhor. Então não precisa tutelar a vontade do povo, isso eu já defendo faz muito tempo. Tutela-se a vontade do povo. Isso o povo não pode assistir porque ele vai influenciar no voto dele. Agora, se você for ver realmente qual é a intenção desses pronunciamentos do Aécio, do Eduardo Campos, da Dilma, é claro que são pronunciamentos com intenção eleitoral de captar voto. E se é por aí, os 3 deviam ser proibidos e não deviam mais poder fazer esse tipo de coisa. Agora, também sempre disse que na época do Lula eu usava uma figura
o Lula, candidato à reeleição, ele, naquela época, há muito tempo atrás, bastava que ele fosse para Manaus e pulasse lá no Encontro das Águas, que toda a imprensa ia dar cobertura, e ele ia aparecer na véspera da eleição. Então, nós precisamos tirar esse conceito de que a vontade do povo tem que ser tutelada. Agora, se nós formos olhar realmente de acordo com como a lei foi feita e como a jurisprudência vai sendo aplicada, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de pronunciamento. Eu acho ótimo que a nossa presidente Dilma possa fazer realmente essas incursões aí pelo país todo, porque, inclusive, eu quero ter a oportunidade de estar bem pertinho a ela e dizer que me deu um descontentamento com tanto dinheiro para Cuba. Sabia? Pois é, então, eu acho que é um momento, Aécio, inclusive, que a gente tem de se manifestar. O Aécio usou uma frase muito importante nessa colocação. A grande obra que a Dilma Rousseff inaugurou no seu governo foi em Cuba. Foi aquele Porto de Mariel, gastando $1 bilhão lá. Foi com empresas brasileiras. Faz a mesma coisa aqui no Brasil com empresas brasileiras também. Mas não, ela levou $1 bilhão para Cuba, está importando médicos. Por que tudo isso? Porque realmente há um conteúdo forte ideológico no governo dela. E meu querido Ranachiro, que é um homem do mundo também, já morou em vários países, a sua visão diante dessa notícia? Olha, eu acho que o doutor Rolo tem parte de razão, no sentido de que o povo não deve ser tutelado, mas, ao mesmo tempo, eu faço algumas ponderações no sentido do seguinte: praticamente todos os candidatos, ou todas as personalidades que estão mencionadas nesse texto, são candidatos e participam do governo. São governadores ou presidente da República. Ou seja, no fundo, estão utilizando do recurso público, do dinheiro público. O grande problema é esse, quer dizer, quando os políticos usam da estrutura do Estado para realizar a sua propaganda, que, na verdade, se transforma em propaganda eleitoral. Eu sou, por exemplo, a favor de extinguir a propaganda pública. Não é? Se o governo tem que anunciar alguma coisa, chama a cadeia nacional, campanha de vacinação. Por que você tem que fazer um programa convoca a cadeia nacional, pague-se por isso, se for o caso, mas não fazer propaganda do Banco do Brasil, da Petrobras, entendeu? Da Eletropaulo, quer dizer, Eletropaulo hoje já não, né, que é privado, mas da Sabesp, etc. Eu sou contra a publicidade pública, porque, no fundo, também, quando chega às vésperas das eleições, a tentação dos governantes é utilizar um pouco dessa abertura e disso que a lei eleitoral permite, no sentido de realizar suas campanhas eleitorais. Não é? Eu não sou contra a campanha eleitoral em si, mas eu sou contra a utilização de recursos públicos para essas campanhas. Até porque o dinheiro é nosso, né? O povo chega lá, acha que o dinheiro é deles. É impressionante. No discurso de campanha, o dinheiro é nosso, mas assume o dinheiro é deles, porque ninguém fizeram algum plebiscito para saber se era desejo da população que saísse tanto dinheiro daqui para ser aplicado fora? Mas eu tenho autonomia enquanto presidente. Será? Será que foi simpático isso aí? Bom, isso daí é uma ação discricionária do governo. Discricionária é problema de conveniência e oportunidade. Isto é, se quiser fazer, faz. Agora, está na hora de olhar, na hora de votar, foi para Cuba. Eu acho que esse é um tema de campanha. Investir $1 bilhão em Cuba, trazer aquela montanha de médicos não, aqueles rapazes cubanos muito simpáticos, auxiliar de enfermagem, absolutamente mal preparados. Eu tive lá, eu tive na Faculdade de Medicina de Havana, eu tive em Pinar del Rio, como convidado do governo cubano, uma porcaria de ensino médico, sem nenhum equipamento. É mesmo? Sem nenhum equipamento. É uma pena. E outra coisa, como é que se escolhe faculdade lá? Eu escolhi fazer direito porque eu queria fazer direito, fui fazer direito. Lá não existe isso. Qual é a necessidade do país? A necessidade do país é ter médicos. Então, você, mesmo que seja nascido para fazer direito, você vai para a faculdade de medicina. Então, eles têm médicos saindo pelo ladrão. Quer dizer, médicos aos borbotões, absolutamente mal preparados. Então, eles mandam médicos para fazer campanha ideológica. Mandam para Angola, manda para Venezuela, manda agora para o Brasil. Vamos ficar infestados com essas pessoas. Ainda recentemente, numa viagem que eu fiz, houve um lugar em Miami,
veio um motorista para dirigir um carro para nós para um determinado lugar, e você, e aí, de onde você é? Lá, você sabe já que em Miami não se fala mais inglês, né? Tu falas tu menos o inglês. Tu menos inglês. Então, esse falava espanhol, mas espanhol pode ser de muitos lugares. E você, de onde é? Eu sou cubano. Eu sou... E eu estive no Brasil, no Piauí, durante 3 anos. Então, ele esteve no Brasil, no Piauí, por contrato do governo, dinheiro que ele não recebia aqui, quem recebia era o governo cubano. Ele ficou os 3 anos aqui e aí conseguiu sair daqui para Miami. E o que acontece? O sujeito que desembarca, o cubano que desembarca em Miami, que põe o pé no solo americano, ele tem direito a ficar lá e a ser acolhido. Então ele passou os 3 anos de sacrifício aqui, pegou um avião, desceu em Miami. Hoje ele é americano, quer que Cuba se dane. Quer dizer, então, mas não vou discutir esses aspectos de ideologia. Eu tive lá, eu quis saber como é que funcionava Cuba, bababá. Tive outras vezes, enfim, como convidado do governo, tudo isso. Isso não importa. Importa é aqui o Brasil. E o Brasil não pode importar essa quantidade de médicos, ou, como diz o Carbone, pessoas mal preparadas para fazerem... Agora, para lugar que não tem nada é melhor. Sim, para lugar que não tem nada é melhor. Mas esse lugar que não tem nada continua não tendo nada. Tem um médico mal preparado, mas não tem equipamentos, não tem remédios, não tem postos de assistência. E isso quem me fala são os médicos brasileiros, que iriam para ganhar R$10.000 para lá, em início de carreira principalmente, iriam para ganhar seus R$10.000 lá, se tivessem equipamentos para eles poderem exercer a verdadeira medicina. Eu conto, inclusive, com o bom senso de alguns que, ao se depararem com tal situação, reclamem. Sim, mas estão reclamando. É isso que eu espero, mas que ecoa. Meu querido doutor Ângelo Carbone, as suas considerações aí sobre você que está chegando agora. A banda já está tocando na rua, já tem agenda aí para que os candidatos se apresentem, tudo, não é, patrocinado por você aí e por mim aqui. Né? Vou nem falar do dinheiro público, não, porque dinheiro público é distante. Sabe aquilo que você paga todo mês lá? É isso, vamos lá. Existe lei, tem de ser cumprido. Se tem uma lei que não pode fazer e eles estão fazendo, eu me lembro que o Lula pegou um monte de multa na época dele, da candidatura dele. E relacionado a isso, eles faziam a campanha política. Todas reduzidas, me permita, Carbone, você trabalha em cima do que eu vou dizer, todas reduzidas a um valor ínfimo. Eram R$800.000, caiu para 5.000, e o custo-benefício disso passou a ser a favor do jeito que infringia a lei. Mas a gente tem que levar em consideração que ele tem poucas letras, uma pessoa simples, não sabia direito. Ele é doutor em várias faculdades. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte, tem a lei, tem de ser cumprida. Na verdade, eu acho que eles deviam ser penalizados, primeiro com multa, depois dobrada e depois pôr para fora. Agora, o que acontece é que eles estão fazendo campanha política na frente de todo mundo, como sempre fizeram, e a tristeza da gente é o seguinte, eles vão usar, como essa história de trazer médico de fora. Gente, esses médicos cubanos não servem para nada. Para nada. Eles vieram para cá, vocês não perceberam ainda. É para não pedir exame, é para não pedir procedimento, é para não fazer nada. Eles vão lá, a cidade não tem nada e eles não fazem nada. Então a pessoa está com dor de barriga, é bucho virado, toma chá e vai levando. E eles são, assim, são induzidos a não pedir nada, não dá custo. Não é que nem quando alguém está com câncer lá, que vai num hospital do mundo, com os melhores procedimentos caríssimos. Eles não pedem nada. Eles deixam a pessoa morrer. Vão na casa deles, passam a mão na cabeça deles, porque eles não sabem fazer mais do que isso. Eles não têm cultura nenhuma. Se eles forem fazer um exame que nem o nosso aqui, que a turma só entrou 40%, não vai entrar porque eles não têm competência nenhuma. É uma tristeza. E o pior de tudo é que eles vão usar isso em campanha política para dizer que puseram médico aqui. Puseram uns auxiliar de enfermagem que não entende nada e que fica lá pregando o comunismo. É um absurdo. Pode ser um tiro no pé também, viu? Eu penso que a oposição, ou quem almeja o cargo aí, né, de presidente e de tudo mais que nós vamos eleger esse ano, que já chegou, né? Já estamos nesse que já ano. Estamos nele, pode ser um tiro no pé, porque também você vai ter muitos elementos para apontar erros, não? Sim, sem dúvida. Gastar $1 bilhão no Porto de Mariel, em Cuba, realmente é não ter o que fazer com dinheiro.
Olha aí, você pode e deve participar conosco, 1150-813782. Estiver nos acompanhando agora, de meio-dia a 1h, mas eu quero lembrá-los que esse programa fica à sua disposição pela tvexito.com.br. Às 6 horas tem reprise, à meia-noite, às 6 da manhã, e fica lá também à sua disposição. Basta procurar por programas e clicar em Gente que Fala, que você vai assistir esse e outros já realizados, tá? Gente, olha aí, a violência contra as mulheres é hoje uma das principais preocupações no nosso país, pois mesmo com a criação da Lei Maria da Penha, os números só aumentam. Um relatório recente também aponta a vulnerabilidade da mulher no âmbito de suas relações domésticas, afetivas e familiares, visto que em quase metade dos casos, o perpetrador é o parceiro, ex-parceiro ou parente da mulher. Doutor Ângelo Carboni, que triste notícia. Não é bem assim. A justiça está em cima. A Lei Maria da Penha é um complexo de normas que não é só a lei em si. Tem toda uma estrutura para a mulher. Ela tem de reclamar. O problema é que o sujeito é o provedor, então ele enche de pancada ela de manhã e ela fica quieta lá, porque ela fica preocupada com os filhos, fica preocupada com o dia de amanhã, com a despesa da escola, e ela vai aceitando até morrer. Eu estou cheio de júri que eu faço aqui, que as minhas clientes estão mortas, quer dizer, elas foram morrer a facada, a tiro, e o sujeito vai achando que é impune e vai matando. A tristeza que dá é que a mulher tem de entender que ela tem de ir na delegacia da mulher e dar queixa. Mas, de novo, a culpa da mulher? É culpa dela, sim, porque ela tem medo. E o pior de tudo, vocês não sabem, isso é uma espécie de tradição. Elas começaram no passado, elas não votavam, elas não tinham vontade pessoal, elas saíam das mãos do pai para cair nas mãos do marido, às vezes o negócio ajeitado. Está cheio de história dessa natureza aqui. Então a gente vê que, de verdade, elas estão crescendo, elas têm capacidade, elas são executivas, mas chega na hora que elas apanham lá, parece que elas ficam quietas. E não é mesmo só pobre, as executivas? Estou cheio de gente lá que vai tudo quebrado lá no escritório, lá sofrendo de tudo que é jeito. E o pior, você não sabe, tem agressão verbal também. Começa a falar que a mulher é uma prostituta, é uma vagabunda, falar na frente dos filhos, falar na frente da empregada. Você tem de ir lá e fazer a queixa dele. Porque, de verdade, uma hora ele vai se separar de você e vai fazer a mesma coisa com a outra. Só que, como ele achou que você não fez nada, ele vai matar a outra lá e tem alguém que vai sofrer com essa situação. Muito bem, então vamos na contramão agora. E para aquelas que denunciaram, o que de fato aconteceu? Ainda estão naquelas penas brandas de pagar cesta básica, né? Situações aí que também, para mim, é vexatório, porque o homem que enche a mulher de pancada, no mínimo, ele merece uma punição maior. Dependendo da agressão, né? Se a agressão é verbal, se a agressão é física, mas é lesões leves, um tapa no rosto, uma situação dessa, ele vai responder o processo. Mas vai depender da mulher também, porque vai chegar numa hora que o juiz vai estar lá junto com ela e vai perguntar para ela fazer o depoimento dela, e ela vai dizer se ela quer ver ele preso, se não quer ver ele preso. Tem mulher que começa a chorar lá na frente do juiz e fala que se for para a cadeia o marido lá, quem que vai bancar? Então é difícil a situação. Eu entendo vocês, mulheres, mas vocês têm de mudar de raciocínio aí, tem que tocar as caras. Separa, arruma outro, enquanto vocês estão inteira. Imagina vocês aguentam a vida inteira, 40 anos isso daqui, depois ele sai e arruma outra novinha lá e você dançou. Não tem cabimento isso daqui. E nós temos lei para isso. Outra coisa, você tem medo dele, vai na delegacia da mulher, faz a queixa e eles colocam você e as crianças num lugar separado até que ele esteja preso ou até que cesse a periculosidade. Está cheio de marido aí, que tem tornozeleira no pé, está cheio daqueles que não podem ficar 300 metros da família, está cheio disso. E vai para a rua mesmo, não fica em casa, eles põem para fora. E olha, machão hoje em dia, quando chega na delegacia, vira menina. Então, é isso que eu queria entender. Qual é o perfil desse homem que agride com a sua experiência? Quantos anos atuando no caso 35. de família? 35 anos. Qual é o perfil desse homem? É realmente aquele que foi abusado, agredido? É aquele que veio de uma família que também foi espancada? Porque tem muitos argumentos aí que são apresentados. É o alcoólatra? Quem é esse agressor? A mulher, de verdade, é a que recebe tudo. Então, o cara não vai bem no emprego, a mulher apanha. Ou ela está perdendo emprego, a mulher apanha. Está bebendo, tem a fase que a mulher apanha. Ela apanha de tudo. Ela arrumou uma amante e quer se ver livre da mulher, também apanha. Outra coisa, essa história de união estável, que é uma maravilha, isso é uma porcaria. Porque o cara comprou tudo no nome dele e ele está louco para ver você para fora da tua casa lá. E se tem filho, ele não quer nem reconhecer, porque vai levar 5 anos para fazer esse reconhecimento pela justiça. Então, mulher, o negócio é no papel. Se o cara não casou, põe para fora. Se tem união estável, ele está ainda divorciado,
denunciando, está com algum problema, vai lá e faz uma escritura em cartório, custa R$60, garante você e as crianças. Porque o cara que não presta, o machão, ele vai bater em tudo que é situação. Você vai ser a receptora universal de todas as desgraças dele. E não brinca com isso não, porque você vai acabar morrendo. E acaba mesmo. Agora, aquele que ameaça, cumpre? Aquele que ameaça, ele não cumpre. Quem faz logo. Eu já vi casos aqui, primeiro a mulher começa... Eu vou te matar! Nada, ele vai lá e mete uma facada na mulher. Quem fala não faz, porque não é bobo. Ela vai lá e denuncia ele. O perigo de verdade é aquele quieto, é aquele que fica olhando, é aquele que bate uma vez, bate duas e você de Amélia fica quieta. No final você não sabe a intenção dele. Eu estou cheio de casos lá, uma tristeza, ver moça esfaqueada, namorada sentada no colo do namorado, vem outro, mete a faca nela por problema passional. É umas coisas que vocês veem que vocês não acreditam. Fica lá meia hora no escritório, sente o drama das mulheres. É muito triste. E elas têm que mudar isso daqui. Como é que tem que mudar? Exigindo seus direitos, reclamando, fazendo exame de corpo de delito e indo para frente, e pondo esses marginais na cadeia. E como a sociedade pode ajudar? Eu posso denunciar através do telefone 181, onde eu sou mantida, né, a minha identidade preservada, eu posso fazer isso? A vizinha está apanhando lá, eu posso ligar lá e fazer essa denúncia? Primeiro, olha, eu já vi casos aí que a vizinha vai separar e acaba morrendo. Segunda situação, vem uma vizinha lá e deda lá, eu não preciso nem dedar, o cara já olha pela janela, vê aquelas que estão olhando, né? Então, depois se ela matar a mulher dele, ele também acaba matando a vizinha. Eu acho que, de verdade, é a mulher que tem de reclamar, são as crianças que têm de reclamar, é a família que tem de reclamar, tem de pôr esse cara na cadeia. Agora, eu acho que, de graça, eu não ia me meter numa roubada dessa, não. Um dia desse eu vi um sujeito sair de um prédio e foi lá e matou outra facada por uma situação semelhante. Eu não faria. Matou porque se meteu na briga? Se você visse. É mesmo? Era um negrão de 2 metros. Ele saiu de lá com uma faca, pegou o sujeito e deu na barriga. E depois ele pegou, o outro foi lá, segurou a faca na mão, cortou a faca assim no meio, assim, cortou toda a mão do sujeito, ainda passou na barriga do sujeito, tudo por problema passional. Gente, não entra nessa, não. É bonito falar que o negócio ninguém vai falar, mas eles vão descobrir e vocês vão entrar bem. Se a mulher apanhar, manda ela reclamar. É o melhor que tem. Ela vai ter proteção, ela vai ter tudo. Agora, você vai morar do lado do bandido. Às vezes ele faz as pazes com a mulher e manda você para o espaço. Né? Agora, por que a TV, em vez de botar 4 casais gays e beijo gay e toda essa publicidade desse tipo de coisa, não coloca publicidade sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, mostrando como se pune quem agride mulher, quer dizer, educar, já que estamos nessa situação, vamos educar. E com os exemplos que a própria TV pode dar, esse tipo de situação pode começar a cair. Dizendo para a mulher que ela tem direitos, porque a mulher lá de longe, lá do fundão e tal, ela não está totalmente informada de quais são os seus direitos. Ela tem medo de reclamar da agressão e não ter o que comer à noite, como foi falado. Quer dizer, então está na hora de providenciar assistência para essas mulheres que tiverem esse tipo de problema e tratar de partir para a educação através da televisão. A televisão pode ser útil não divulgando beijo gay, que não acrescenta nada, mas divulgando esse tipo de situação que pode ser coibida pelo exemplo. E só lembrando, juízes de primeira instância hoje, na sua maioria, são mulheres. A juizada de primeira instância hoje, na grande maioria, é composta por mulheres. Então, uma mulher que vai atender a outra. Então, reclama que vai ser recebida por juíza. E delegado já está indo também nesse rumo. Mas juiz, sem dúvida nenhuma. Muito bem, Hanashiro. Olha, eu acho que realmente o que o doutor Rolo colocou é importante, no sentido de que os meios de comunicação deveriam fazer essa divulgação melhor, no sentido da denúncia, da queixa junto à delegacia. Ou seja, nós não estamos, na verdade, transmitindo à população de uma forma adequada de como as mulheres possam se defender. Eu acho que nós vamos realmente eliminar paulatinamente esses problemas também na medida em que a mulher se inserir cada vez mais no processo social. Enquanto nós não tivermos isso, enquanto as mulheres ainda não participarem do processo produtivo, realmente viveremos nessa situação que o doutor Carbone disse, que é o quê? A mulher
faz a queixa, mas imediatamente recua. Por quê? Porque depende do cara no seu sustento, no sustento de seus filhos. Então, uma das perspectivas é estar exatamente na independência da própria mulher. Quer dizer, a mulher, quando pelo menos é relativamente independente do ponto de vista da sua sobrevivência, ela tem muito mais condições de reclamar, de ter uma autonomia capaz de fazer com que dê queixas quando o seu companheiro realmente lhe ofende. Mas é bom lembrar também, acho importante, que mesmo as independentes, autossuficientes, também apanham. Né? Sim. Então, também não ter isso como regra para você que está me ouvindo. Se eu fosse independente, não. Isso é do desejo da mulher, da vontade da mulher de se emancipar enquanto ser humano. Não é porque ninguém nasceu para apanhar. Agora, há uma evolução. Hoje você vê que as mulheres não têm nenhuma pretensão de casar cedo, casam com mais idade, antes de casar já se tornaram participantes do mundo produtivo, já são advogadas, já são comerciárias, que seja, mas gerentes de loja, enfim. Há todo um trabalho da mulher voltado para fora de casa, para não ficar naquela história estereotipada de casar, ter filhos e sempre ser subordinado ao marido. Eu acho que nós estamos caminhando para que as mulheres entendam que, para casar bem e ser bem casada, elas têm que ser independentes, que aí elas escolhem o marido que elas querem, ficam com esses maridos se quiserem, se não quiserem, saem fora e vão trabalhar em alguma outra atividade. Muito bem, eu sigo aqui com o programa Gente que Fala e você pode participar conosco. Hoje a nossa pergunta que está no ar aí, o que você achou do término da novela Com Beijo entre Félix e o Thiago Fragoso? Dê sua opinião também sobre esse e outros assuntos que estamos debatendo aqui. Já falamos da banda que está na rua aí, dos candidatos, pré-candidatos à presidência da República. Já acabamos de falar aí da questão das mulheres que ainda sofrem muito, apesar da lei já ter avançado, né, no sentido de punir os agressores. E você, o que pensa, pode também dar aqui a sua opinião através do 11 50 81 3782, que é o telefone do ouvinte. Muito bem, eu sigo com o próximo assunto, que é esse aqui, ó. Jovens têm mais dificuldade de obterem emprego aqui em São Paulo. Olha só, um levantamento recente mostra que o jovem profissional, por ter menos experiência e também habilidade, tem mais dificuldade para conseguir o emprego. Dados mostram que a taxa de desemprego entre jovens é de 2 a 4 vezes maior que um profissional já estabelecido e que, em período de crise, são os primeiros a serem desligados. O problema é ainda pior entre os jovens de famílias carentes. Muito bem, doutor Carbone. Antigamente, a meninada ia aprender cursos técnicos. Eu me lembro de um lá perto da rua João Coque, lá no bairro dos Judeus, que ensinava a marcenaria e era uma maravilha. Eles já saíam praticamente trabalhando de lá. Então, o que a gente nota de verdade hoje é que as escolas do Estado aí, elas passam automaticamente, eles não sabem nem ler nem escrever. Então, é um mercado muito ruim, é um mercado de boy. E o que eles fazem? Cada vez ganha menos, porque tem muita gente no mercado e, na verdade, o que eles fazem? Eles não fazem nada. Um serviço era que nem o estafeta do passado, lá, aquele que passava espanador. Então, a criançada de hoje está muito ruim, mas a culpa é da escola, é culpa dos investimentos, é culpa do Estado. Não dá alimentação adequada nas escolas, nas creches, no primário, no ginásio. A meninada está aí nas ruas, vendo a televisão, assistindo o beijo gay, e daqui um pouco vai ser uma bicharada na rua e, nossa, o que nós vamos fazer, meu Deus do céu? Eu não sei o que faz. É muito triste, mas a tristeza que dá é que eles não têm experiência, ninguém quer passar nada para eles. E os meninos que estudam em escolas particulares, eles já têm outra estrutura, às vezes fala 2 idiomas, eles têm muito mais, assim, eles vão ser admitidos com muito mais tranquilidade. Então, eu acho que aqui é um pouco de culpa de investimento na criançada. E tem que mudar isso. Precisa aprender melhor o que fazer para essas crianças que se tornam adolescentes e vão fazer os rolezinhos. Aí descobriram que há espaços sem utilização aqui em São Paulo. Descobriram que dá para fazer rolezinho em uma porção de lugares, não precisa ser necessariamente no shopping. Há 10, 20, 30 baderneiros que querem fazer no shopping para fazer depredação.
mas há uma quantidade grande que quer fazer, por se divertir, por cantar, a grande maioria caminha nessa direção. E existem lugares para isso. E eu também sou de uma fase, chato ficar dizendo que eu já sou antigo, né, Getúlio? Mas sou. Olha os cabelos, dá uma espiada. Deixa eu fazer uma observação no que você disse. Mas quando se tenta organizar o rolezinho, como aconteceu agora, houve desistência. É verdade, não apareceu ninguém. Entendeu? Não apareceu ninguém porque a polícia já estava convocada para lá também. Não, exatamente. E aí ninguém quer ir para lá para apanhar. Os lojistas, os donos dos shoppings, convocaram uma reunião com os jovens, não é? Organizaram um cronograma, uma agenda, o local de fazer esses rolezinhos, a forma de fazer, tudo correto. Acordo perfeito. No dia marcado, só apareceu o PM. Você tem que lembrar que também havia, lá atrás, eles criavam aqueles centros esportivos, onde havia piscinas, CDM. onde havia, não é? CDM. Então, havia isso, para essas crianças poderem ir, para as crianças das periferias. Escola, não sei o que, aquele negócio que a Marta falava, a escola, dá lugar para o sujeito praticar esporte, para fazer basquete, para jogar seu futebol, para ir na piscina. Agora, essa fase de calor, que coisa melhor do que ir na piscina. É muito melhor ir na piscina do que eu. Quando fui mostrar para o meu filho como é que se vivia mal em determinados lugares, levei ali na favela de Heliópolis, ali na frente da favela de Heliópolis, tem um lago onde são despejados os esgotos da favela de Heliópolis e onde as crianças pulam dentro para praticar sua natação em época de calor. Quer dizer, houve um tempo também que se faziam aqui centro do menor patrulheiro. Quer dizer, preparava-se jovens, crianças, adolescentes para serem patrulheiros. O que é ser patrulheiro? Exatamente tomar conta de carro, levar a encomenda daqui para ali, enfim. Havia uma preparação nessa direção. O Centro do Menor Patrulheiro de Ipiranga tem um prédio imenso ali, não é em altura, mas em largura, ali na Rua Vergueiro, quando você vem de Santos para cá. Então, e é coisa do Milton Bigucci, entre outros, que atuaram como presidentes dessa atividade. Quer dizer, há muita coisa que se pode fazer para o menor, tá certo? Além desse negócio aí que o Marco Polo Del Nero diz ser gandula. Gandula você vai usar 6, 8, 10 pessoas, tá certo? E gandula, por exemplo, de jogo do Corinthians, tem que pagar periculosidade para o gandula, tá certo? Nossa, porque a coisa está ficando feia realmente. Mas há muita coisa que você pode fazer para abrir espaços e esses jovens poderem se divertir saudavelmente. Ele se refere, gente, à notícia, e que eu quero compartilhar com vocês, da Lei 15.300, de autoria do deputado Marcos Neves, que prevê a celebração de convênios para que internos da Fundação Casa atuem como gandulas em eventos esportivos. O objetivo, então, dar oportunidades para os jovens aí que possam, de alguma forma, voltar à sociedade. A lei já tem o apoio do presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, e pode entrar em prática em jogos do Paulistão. Muito bem, deixa eu ouvir o comentário do Getúlio Hanachiro desse assunto aqui, Getúlio. Sabe o presidente do Secov, o Cláudio Bernardes, que representa aí o setor imobiliário, defendeu em entrevista a medida redução do número de vagas de estacionamento nos edifícios, conforme prevê o novo plano diretor estratégico aqui da cidade de São Paulo. Bernardes disse que, no entanto, é preciso garantir uma transição para isso, que precisa vir antes, com a melhoria, inclusive, dos transportes. Getúlio, você que é um homem ligado a esse assunto, até porque já foi secretário de governo nas áreas da saúde e dos transportes, eu queria ouvir a sua opinião. Numa das reuniões que houve na Câmara Municipal de São Paulo, relativo ao plano diretor, eu disse ao secretário que esse artigo da lei não era adequado à cidade de São Paulo. E ele me disse que essa lei seria reformulada, esse artigo da lei seria reformulada. Até porque eu acho que, em primeiro lugar, quando você realmente oferecer um transporte adequado à população de São Paulo, e, sobretudo, nesta área central, que é onde existe essa restrição de ampliação das vagas, não digo nem ampliação das vagas, de criação de vagas e edificações novas no metrô, você automaticamente vai ter vagas ociosas. Se você oferecer
transporte público adequado. Isso acontece em vários países do mundo, onde você tem realmente um transporte adequado, metrô, trens, etc. E que não há bonde, necessidade... Getúlio, lembra do bonde aqui em Exatamente. São Paulo? Você encontra em muitos países da Europa, nas capitais, bonde. Que você não bonde. necessita de garagens. Por quê? Porque você não usa o transporte individual. Agora, São Paulo carece de tudo. Entendeu? Você começar a restringir a circulação, começar a restringir estacionamento, começar a restringir uma série de tudo, quando você tem escassez de tudo, você só está criando problema para a população. Quer dizer, de um lado você pode melhorar um determinado setor, mas você piora do outro lado. Quer dizer, você tem que trabalhar em conjunto. Eu já disse várias vezes, São Paulo tem que investir 15 bilhões de reais por ano em transporte de massa, metrô ou trens. Como? O governo federal tem que dar a fundos perdidos parte destes 15 bilhões. O governo do Estado tem que investir outros 15 milhões. A Prefeitura de São Paulo não precisa dar nada. A Prefeitura tem que organizar as linhas de integração junto ao metrô. A Prefeitura de São Paulo tem que reurbanizar nas estações de metrô e não gastar 1 bilhão de reais, como se fez no passado, numa linha de metrô que custa 15 bilhões. Não é? Então, o que eu vejo é o seguinte, se nós não tivermos trabalhando em cima de 5 linhas de metrô simultaneamente num ano, não é? Com capacidade para estarmos inaugurando uma linha de metrô por ano nos próximos 20 anos, nós vamos minorar significativamente a cidade de São Paulo. São Paulo tem 72 quilômetros de metrô. Não é? A nossa necessidade seria algo em torno de 250 a 300 quilômetros de metrô. Tóquio, Nova York já sobrepassam a 350 ou 400 quilômetros de metrô, com uma população menor do que a nossa. Portanto, pensar em restringir o número de vagas nas edificações novas na área central, e quando você tiver realmente um transporte melhor, eu acho que é pensar daqui a 20 anos, porque eu não vejo num próximo horizonte de 20, 30 anos uma melhoria significativa no transporte público em São Paulo, a menos que haja vontade política do governo federal, do governo do Estado, de realmente financiar, bancarem esse setor. Muito bem, vamos à hora e vez dos telespectadores e ouvintes que participam aqui conosco, a começar pela Simone da Vila Zilda. Ela diz assim: a Globo já foi hipócrita em outras novelas. Nada mais justo que parar de enrolar e mostrar logo. Achei um beijo terno. Mas vamos ser sinceros, em uma novela que tem a ex-amante do marido adúltero assassinando a facadas em plenas 9 horas da noite, prostituição, sexo no hospital, preconceito, uma assassina ficar impune, beijo gay, parece ser de menos, né? A Maria Bortolini, da Vila Romana, obrigada pela participação, viu? Diz assim, na verdade, para mim, estava tão completa a interpretação, especialmente dos dois, que não tinha necessidade de mostrar o beijo em si. Na imaginação, dava para entender tudo. O Décio Ferraz, de Ferraz, fala assim, ó, estão propagando o homossexualismo no Brasil. Até relação normal não precisa ser mostrada, propagada. O que está acontecendo é muita exibição. Estão querendo mudar a natureza normal, mostrar o anormal como se fosse normal. A opinião dele, né? A Maria do Socorro, da Vila Guilherme. Eu não acho que tenha uma parte de brasileiro que esteja preparada ou não. Uma parte aceita e outra não. Eu não aceito esse tipo de coisa. Tenho em minha família, mas não acho normal. Me incomodaria na minha sala. Tem coisas que devemos ser feitas em 4 paredes. E um incentivo aí para que as crianças não entendam mais nada, a opinião dela. O Jaime do Jardim Bonfilioli, pela grande audiência que teve, o beijo agradou. Mais ou menos, viu? Não é essa interpretação, Jaime. Às vezes a pessoa fica, inclusive, para ver e para criticar depois. Não é só porque o fato de estar ligado que tenha sido aceito. É por isso a nossa enquete. A Vera da Faria Lima... péssimo. Todo mundo queria ver a Aline passar por um castigo. Fizeram uma cena medíocre, mostrando ela eletrocutada. Podiam ter passado alguma mensagem boa, que de interesse. O autor, para essa, né, para essa ouvinte aqui, a Vera da Faria Lima, é um ignorante, só quer audiência. Aliás, a Globo só quer isso mesmo, né? Não está nem aí para
os telespectadores. Bom, essas foram as respostas das enquetes, são muitas, mas só para você ter uma noção. E as perguntas do Ismael Santos para o Roberto Rolo. A certeza que o senhor tem que o Paulo Maluf não pode ser candidato nas próximas eleições por causa da lei da ficha limpa é a mesma que o senhor tinha de que Celso Giglio podia ser candidato a prefeito de Osasco? É a mesma na medida em que o Celso Giglio ainda agora está com um processo ganho em primeira instância que diz que ele é probo, não tem nada a ver com ato de improbidade. Quem falhou, e eu escrevi isso, eu digo isso, escrevi na Folha de São Paulo, falei em programas aos quais eu compareci na Globo, quem falhou foi a Justiça Eleitoral. Não pensa que judiciário não falha, não. O judiciário falha assim, como falhou no caso do Celso Giglio. E muito bom. Com relação ao Paulo Maluf, no instante em que ele tomou aquele processo e foi condenado, ele passou a ser inelegível. Agora, está escrito na lei, no artigo, você me obriga a isso, artigo 26C da Lei 9.504, que se ele conseguir uma liminar no Superior Tribunal de Justiça antes do registro dele, que terá que ser feito até dia 5 de julho, ele vai poder disputar. Ele não disse que ele não vai disputar. Hoje ele não pode disputar. Hoje o Celso Giglio é probo, considerado como tal pelo judiciário. Quem falhou com o Celso Giglio, que ganhou a eleição dele com 10 mil votos de diferença, foi a Justiça Eleitoral, que colocou lá, sabe quem a Justiça Eleitoral colocou lá? O pessoal do João Paulo, aquele do Mensalão. Vai me dizer que a Justiça Eleitoral agiu bem? Aí a Jerusa da Lapa, doutor Ângelo Carbone, o senhor podia nos informar quantos pacientes brasileiros esses médicos cubanos que estão no Brasil já mataram? A propósito, o senhor se lembra do resultado do exame feito com médicos brasileiros recém-formados, cuja lista foi divulgada semana atrás? Olha, essa turma de médico cubano que vem para cá, na verdade, é uma jogada isso daí, de marketing. Eles não têm competência nenhuma. Eles são pessoas que vão na casa de cada um e vai lá fazendo visita, conversa com a pessoa, levanta a moral do povo. Essa estrutura deles, mais aquele vale-refeição lá, vale-pinga, que eles distribuem por aí, está na cara que isso daí é para ganhar voto aí e se eleger de novo. Mas a tristeza que dá, gente, é o seguinte: essas pessoas precisam mais do que um abraço, do que um aperto de mão de um incompetente que vem de fora. Eles precisam de tratamentos sérios, eles precisam da mesma medicação que a Dilma usou, que o Lula usou, senão eles vão morrer, gente. E a tristeza é que eles morrem nos cantos, eles não têm nem condição. A minha empregada foi no INSS, ficou ontem o dia inteiro lá com uma dor terrível no braço e voltou porque não tinha médico. Mas não tinha nem cubano, nem brasileiro, não tinha nada lá. Então é um problema estrutural, é um problema de investimento e nós estamos sofrendo com isso. A Mércia do Jardim Brasil, doutor Carbone, li uma matéria sobre violência contra a mulher, é a seguinte afirmação. A ministra da Secretaria das Políticas para as Mulheres, Nilceia Freire Elisa, havia pedido proteção policial com base na Lei Maria da Penha, mas uma juíza entendeu que não era caso para aplicação da lei por não haver relacionamento estável. Como assim, doutor? Na verdade, a juíza tem razão aí. Ela não analisa só um ponto de vista, só uma determinação, ou só uma determinação de uma pessoa. Ela analisa uma situação inteira. Então, ela vai ver a situação da mulher, a situação da pessoa, e ela vai dar uma decisão, e essa decisão é cumprida. Gente, eu já vi muita juíza dar uma liminar e mandar tirar a criança dos braços da mãe e cumpre-se mesmo. Se o sujeito agredir, também na mesma circunstância. Mas, às vezes, tem um certo tipo de procedimento que as mulheres usam para penalizar os homens. A gente vê isso aqui também. Inventam agressões, inventam situações, agride o marido para ser agredida. Às vezes até o advogado sente essa situação na pele aqui. Ele vê que não é assim. Ou faz a cabeça da criança. Então, tem uma série de circunstâncias. Deixa para o juiz analisar. O doutor aqui falou bem aqui. Está cheio de mulheres lá. E principalmente na justiça relacionada à família. E elas trabalham até as 9 horas da noite. Às vezes os funcionários vão todos embora, é ela que escreve no computador, ela que dá as decisões, ela analisa tudo, ela ouve todo mundo, principalmente a criança se já verbaliza. E tem muita coisa que está no papel que não existe, que não é confirmado. O Nilson de Perdiz, Ranachiro, a televisão nos mostrou no sábado quando aqueles marginais que invadiram o centro de treinamento do Corinthians, colocando em risco os jogadores, funcionários e depredando o patrimônio privado, que fizeram sobre as vistas complacentes da Polícia Militar, que só ficou olhando. Não estaria na hora do secretário de Segurança pedir para sair o governador Alckmin e usar a sua caneta?
Eu acho que já é hora da própria população reagir. Na verdade, o que nós estamos verificando é realmente a própria Polícia Militar se apequenando diante do quadro de agressão dos bandidos. Existe abuso? Existe. E os abusos devem ser investigados e os eventuais responsáveis serem punidos. Mas a função da Polícia Militar é realmente dar tranquilidade à população, coisa que hoje não acontece. Quer dizer, realmente todo o sistema de segurança do país, eu não digo só de São Paulo, mas do país, não oferece nenhum grau de credibilidade, de garantia. Veja a Polícia Federal, do Distrito Federal, quer dizer, em greve, em Operação Tartaruga, quantos crimes ocorreram nesse período todo. Então, o que eu acho um pouco é que, bem ou mal, num determinado momento, a própria população, lamentavelmente, eu vou falar um negócio politicamente incorreto, mas eu acho que vai reagir. Vai. Entendeu? Porque como, sem arma, sem nada? Não, eu acho que da mesma na época do Maluf não era assim. Alguma coisa deve acontecer, porque na época do Erasmo, não é possível. Que saudade. Nós estamos nos apequenando todos, a sociedade de uma forma geral, as nossas instituições que deveriam dar segurança à população, de modo que é preciso reagir. Olha aqui, a Fátima de Guarulhos. Doutor Carbone, sabe por que as mulheres que sofrem violência não denunciam? Primeiro, pelo medo do parceiro revidar ou se vingar. Segundo, pela condição de vida, pois nenhuma mulher quer ficar desamparada e depois, inclusive, com os filhos. O Brasil dá segurança para quem a vítima de violência possa denunciar? Dá sim, eu tenho uma cartilha que ensina para você, mulher, ir lá e reclamar e pegar seus direitos. Tudo de graça, essa sim. Gente, é o seguinte, ó. Você foi agredida, vai na delegacia da mulher. Da delegacia da mulher, você vai fazer exame de corpo de delito e vai no fórum. É tudo de graça. Tem advogados para vocês. E, olha, é uma maravilha. Não tem conversa mole. O sujeito vai preso. Ou se não, de noite, vai ao oficial de justiça e põe ele para fora de casa. Se você for peituda e tomar conta dos teus filhos, eu tenho certeza que ele agride uma vez só, porque da segunda vez ele vai estar preso. Olha, gente, essa cartilha é distribuída gratuitamente, não é isso, doutor Exatamente. Carbone? É só pegar pela internet, é www.manualdasmulheres.com.br. Falou muito rápido. Manual das Mulheres, tudo junto.com.br. Gente, vai firme ler essa cartilha que é maravilhosa, ou se não, pede para ela que ela manda uma para você. Pode ligar aí que a gente faz chegar até as suas mãos, tá bom? Muito bom, a gente termina o programa Gente que Fala, agradecendo a participação. Primeiro, você, telespectador ouvinte, que nos deu a alegria da audiência, o carinho, lembrando que 6 horas tem muito mais, viu? Também aos participantes da mesa, o Getúlio Hanashiro, obrigado, doutor Alberto Rolo. Ótimo ter estado com você mais uma vez. Muito obrigada também, doutor Carbone. Muito obrigado. Lembrando que a cartilha dele é gratuita e você pode pedir através do manualdasmulheres.com.br. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê Benet. Tchau.